Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, você que tem nos acompanhado aqui pela página da igreja, a Igreja Presbiteriana de Ipameri. Eu quero convidar você a nós continuarmos agora o nosso estudo sobre o livro de Ageu, ainda no primeiro capítulo do versículo 1 até o versículo 11. Antes disso, eu quero orar com você, pedir para que Deus abra o nosso entendimento e que Ele possa falar profundamente ao meu e ao seu coração. Oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós nos entregamos diante do Senhor, pedimos, ó Deus, a direção do Senhor para as nossas vidas. E agora, ó Deus, que nós vamos continuar, Senhor, a exposição do livro de Ageu. Que o Senhor, ó Deus, fale profundamente ao meu coração e ao coração de cada irmão e irmã que tem nos escutado. Que nós possamos, ó Deus, entender, Deus, a chamada do Senhor, ó Deus, neste livro, mostrando, ó Deus, que é o momento de nós revermos as nossas prioridades. Nós revemos, Deus, aquilo que realmente, ó Deus, é importante nas nossas vidas ou o que é mais importante nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Convido você a abrir a palavra do Senhor comigo no livro de Ageu, capítulo 1. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 11, mas o nosso enfoque vai ser no versículo 5 até o versículo 11. Você pode estar acompanhando comigo a leitura, eu vou fazer a leitura com você. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo em um saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre o trabalho das suas mãos. Depois de nós fazermos a leitura desse texto, nós vamos nos lembrar que nós então começamos a falar sobre o livro do profeta Ageu, lembrando que ele nos faz pensar nas nossas prioridades, aquilo que de fato tem sido as nossas prioridades diante do Senhor. Na primeira parte nós vemos que Ageu chama o povo a estar restaurando, já aqui nessa primeira profecia, a estar pensando novamente na reedificação da casa do Senhor. E nós vimos que eles haviam perdido muito o zelo pela obra do Senhor. Eles haviam perdido aquela vontade de cuidar das coisas do Senhor, haviam abandonado a casa do Senhor depois de perseguições, depois de algum tempo ali por meio de Zorobabel e Josué. Então Deus repreende o povo por meio do profeta Ageu, chama para que eles então olhassem para as esperanças messiânicas e que eles então pudessem voltar àquilo que Deus havia os chamado, que era para reedificar a casa do Senhor. Nós vemos ali então que essa primeira mensagem de Ageu, ela traz em primeiro lugar que para nós podermos então adorar o Senhor, ou seja, chegou a hora de nós honrarmos a Deus, que é o que o texto diz aqui. Para nós honrarmos a Deus, nós precisamos em primeiro lugar a gente
aquecer o nosso zelo pela casa do Senhor, e depois nós precisamos crer nas promessas de Deus para as nossas vidas. E é o que nós vamos ver exatamente agora. A segunda admoestação aqui do profeta, ele convida o povo a reavaliar o seu modo de vida e as suas ações à luz da aliança que Deus havia feito com o povo antes mesmo que eles entrassem na terra prometida. O texto começa dizendo, e você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia, versículo 5: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. O verbo considerar significa meditar com muito cuidado, e se trata de uma expressão muito característica do livro de Ageu, já que esse pequeno livro ele traz aqui 2 vezes essa palavra no capítulo 1 e 2 vezes no capítulo 2. O que Ageu estava dizendo aqui é que chegou a hora de o povo então a fazer uma séria introspecção diante do Senhor. Os irmãos lembrem comigo que a aliança do Senhor declarava que ele abençoaria o povo caso eles fossem obedientes à lei e às ordenanças do Senhor, mas que ele também os disciplinaria caso eles desobedecessem. Todos esses preceitos estão escritos ali no capítulo 26 de Levíticos ou no capítulo 27 e 28 de Deuteronômio, que fala sobre as bênçãos e sobre as maldições. E nós sabemos que todas aquelas leis civis, aquelas leis cerimoniais, terminaram em Cristo Jesus, mas a lei moral ela ainda vive e é firme em nossos corações. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós somos lembrados pelo apóstolo Paulo ali no livro de Gálatas, que aquilo que o homem semear, isso ele também colherá, ou que ele também ceifará. E a primeira coisa que nós vemos nessa segunda parte aqui dessa mensagem de Ageu, dessa primeira mensagem de Ageu ao povo, ele fala sobre uma crise gerada pela desobediência. Ageu ele aborda sem rodeios o sentimento de insatisfação do povo, que trabalhava muito, mas que tinha a sensação que seu dinheiro estava se esvaindo como farinha na peneira. Olha só que ele diz aqui algumas palavras interessantes. Semeado muito e recolhido pouco. Come, mas não chega a fartar. Bebe, mas não dá para saciar. Veste, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr no saquetel furado. Meus irmãos, ele está falando aqui de um sentimento que eles tinham, que eles estavam trabalhando em vão. Deus estava mostrando que ele estava usando as situações, as coisas circunstanciais para tratar o coração do povo, como alto preço, inflação e várias outras coisas, a seca, a pouca produção. Na verdade, quando nada parece caminhar bem nas nossas vidas, pode ser um sinal que há algo errado. Pode ser um sinal que nós precisemos fazer um conserto com Deus. Os verbos utilizados aqui, eles estão no infinitivo, que mostra um estado contínuo. Não era algo que aquele povo estava fazendo apenas naquele momento ou apenas naquela data, mas era algo que ele estava fazendo por muitos anos. Não se pode prever ou não se sabe com precisão quantos anos eles já estavam vivendo assim, mas tudo indica que aquele estado de falta de zelo pelas coisas do Senhor, de esfriamento do zelo pela obra do Senhor, se estendia pelos 16 anos em que a obra do Senhor foi parada na construção do templo. E aqui me chama a atenção porque uma das piores sensações que nós podemos ter é o sentimento de frustração de estarmos correndo em vão, de trabalhar e não se satisfazer com o fruto dele, de chegar ao fim do dia ou ao fim do mês e não se sentir realizado, de sentir que seu ganho é consumido juntamente com o seu vigor. É claro, é verdade que quando alguém propõe a viver um estilo de vida muito maior, muito acima das suas posses, o dinheiro não é fácil, o dinheiro nunca vai dar, nunca vai ser o suficiente. Mas também é verdade que quando alguém vive fora dos propósitos do Senhor para a sua vida, o seu coração, a sua vida, a sua existência se torna vazia e nada o satisfaz, nada traz paz ao seu coração. E esse é um grande problema que nós vemos nesse texto aqui. Isso me faz lembrar
aquilo que disse o pregador no texto de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2 a 8. Veja só comigo. O texto nos fala assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus ciclos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enche os ouvidos de ouvir. Olha só que palavra tremenda. Esse é o mesmo, parece ser o mesmo sentimento que o povo de Ageu estava tendo ali naquele momento. E a verdade é que quando um homem escolhe colocar o coração em coisas que não o preenchem totalmente, ou seja, que só trazem satisfações superficiais, e não em Deus, que de fato preenche o seu coração e satisfaz o seu coração por completo, a consequência é um inevitável sentimento de crise existencial. Infelizmente, não foi só a crise existencial que esse povo vivenciou, mas eles também vivenciaram uma crise física, uma crise real no seu meio por causa disso. E a primeira coisa que esse texto nos fala aqui é uma crise gerada pela desobediência, mas nós também temos aqui uma segunda coisa que o texto nos fala, em que a partir do versículo 8, onde o texto nos chama ao arrependimento e à voluntariedade. O versículo 8, ele começa dizendo assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Essa é a parte central dessa primeira mensagem do profeta Ageu. É a ordem de trazer madeira das montanhas para a construção. Não há uma referência, é claro, não há uma referência específica aqui ao arrependimento. Porém, nós temos que considerar que pela a obediência o povo estará voltando as costas para a apatia e a indiferença que eles estavam vivendo. Então nós vemos aqui o arrependimento, nós veremos, se eles fizessem isso, o arrependimento em ação. Como bem disse o reverendo Augusto Nicodemos, o arrependimento não é quando você chora, mas é quando você muda de vida. E se o povo mudasse de vida, se eles fossem lá, colhessem as madeiras, cortassem as madeiras, trouxessem e edificassem a casa de Deus, aquilo era uma prova clara do seu arrependimento. De acordo com Esdras, capítulo 3, versículo 7, os judeus compraram madeira de Tiro e Sidom, da mesma forma que aconteceu quando Salomão construiu o primeiro templo. Você vai ver isso lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 6 a versículo 12. Aqui, porém, Ageu ordenou que o povo fosse até as florestas para cortar as madeiras e para que elas fossem usadas na construção do templo. O que aconteceu com aquela primeira leva de madeiras que o rei então mandou com que eles levassem? Nós não sabemos. Será que eles usaram nas suas próprias casas? Talvez sim, nós não sabemos. Será que algum empreendedor muito astuto lucrou então com aquela madeira que foi doada pelo rei, vendendo para que se construísse a casa? Nós também não sabemos, não tem como saber. Mas uma pergunta fica: como que o povo conseguiu madeira para construir suas casas apaineladas enquanto não havia madeira disponível para a casa de Deus? Deus estava chamando o povo aqui a um arrependimento. Eles precisavam mudar a sua atitude, eles precisavam agir de outra maneira. Uma outra coisa muito interessante aqui é que com a destruição do primeiro templo, com Nabucodonosor, nós lemos ali no capítulo 36 de 2 Crônicas, que as madeiras foram completamente queimadas. Mas pode ser que as pedras não foram danificadas, uma vez que não há nenhuma ordem nesse texto aqui para se lavrar pedras ou se colher pedras para que se levassem para fazer as edificações ali, as fundações do templo. Elas já haviam sido feitas lá no 2º capítulo de Esdras, mas manteve-se a mesma fundação no mesmo lugar. A diferença foi que Salomão ele introduziu o trabalho forçado,
para obrigar que a população talhasse pedras e transportasse. Aqui não. Aqui Ageu ele convoca e ele espera que se apresentem voluntários para trazer a madeira. Isso também é muito interessante. O povo havia permanecido muitos anos no cativeiro e em terra estranha. Mas Deus não só os preservou naquele lugar, como Deus providenciou todos os meios para que eles retornassem. E era de se esperar que eles então servissem ao Senhor por gratidão e não por imposição. A gratidão ao serviço é algo extremamente importante. E é muito difícil hoje também no nosso meio. Por muitos anos, a igreja padece com uma geração que canta muito, que agradece muito o Senhor, inclusive nas orações, e isso é importante, mas que se entrega muito pouco ao serviço. E nós não expressamos gratidão apenas com cânticos bonitos ou palavras bonitas nas orações, mas nós expressamos gratidão em serviço em prol da obra do Senhor. Não há dúvida de que a gratidão é um excelente estímulo para a voluntariedade. Você, meu querido, que foi transformado pelo poder do Espírito Santo na sua vida, Ele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele que te deu vida, estando você morto nos delitos e pecados, usando aqui as palavras de Paulo, você deve servir a Deus, oferecer a Deus os seus dons, os teus talentos ao serviço de Deus, por gratidão a esse Deus que te tirou do cativeiro do pecado e te abriu rumo à terra prometida, aquela Canaã celestial. Quando nós olhamos a palavra de Deus, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas gratas a Deus. Abraão, que era grato a Deus. Ana, que ofereceu seu filho como gratidão a Deus. Davi, que de várias formas mostrou gratidão a Deus. Paulo, que largou tudo que ele estava fazendo por gratidão e servia ao Senhor. Foram pessoas que entenderam que eram pecadores, mas que Deus ainda os amava. E Ele então lhes deu tudo que tinha. E por eles serem gratos, Deus os abençoou ainda mais. O texto nos fala, meus queridos, ainda no final do versículo 8, que o trabalho feito com obediência e com a intenção de agradar a Deus também lhe dá glória. Ele fala assim, e dela serei glorificado, diz o Senhor. Você quer glorificar a Deus? Trabalhe ao Senhor com obediência, com a vontade de agradar ao Senhor. Mas ainda tem uma terceira coisa que esse texto aqui nos mostra e fala ao nosso coração. Aqui ele incentiva ele fala ainda mais sobre as consequências do pecado na vida do povo de forma geral. Olha só, o versículo 9 começa nos dizendo assim: espalhastes o muito e eis que veio a ser pouco. Esperaste-o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu, como um assopro, o dissipei. Além de uma crise existencial enorme, Ageu mostra as demais consequências do pecado do povo. O povo pensava que, cuidando dos seus interesses e deixando a obra de Deus em segundo plano, então eles prosperariam. Eles pensavam, olha, eu vou trabalhar, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha empresa, eu vou construir minha casa, fazer coisas maravilhosas, apaineladas, cheio de painéis. Isso não há nada de errado nisso. Só que eles acharam que eles, abandonando a obra de Deus para investir nisso, eles iriam prosperar. Mas a disciplina de Deus, por eles terem negligenciado os seus deveres para com Ele, foi exatamente não deixando com que eles prosperassem em nada. Foi isso que o Senhor fez. Alguém que talvez não conheça a história do povo de Judá e também não tenha tanto conhecimento da palavra do Senhor, pode olhar para o Senhor e achar que Ele é um Deus vingativo, que penaliza para satisfazer os seus caprichos pessoais. Mas o verbo aqui no infinitivo mostra que a ação de Deus era contínua em resposta ao pecado contínuo do povo. O povo continuava por 16 anos pecando e esfriando o zelo da casa do Senhor. Então o que o Senhor fez? Pesou a mão sobre o povo. Então que Deus trouxe aqui o que podemos dizer de uma dupla maldição. Porque no versículo 6, ele fala que em vez de muito pouco, mas aqui no versículo 9, ele fala que esse pouco, quando trazido, se esvaria como um assopro. Esse texto, essa passagem me lembra aquela passagem descrita pelo escritor de Provérbios, quando ele diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo,
ser-lhe-á em pura perda. Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Não há nada errado em nós construirmos as coisas. Não há nada errado em você ter um carro bom, não há nada errado em você ter uma casa bem cuidada, não há nada errado em você cuidar da sua vida profissional. O problema é quando há uma inversão de valores. O problema é quando você coloca isso em primeiro lugar, acima do reino de Deus. No Sermão do Monte, no Novo Testamento, Jesus nos ensina que o povo de Deus, que o cristão deve buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E então todas as outras coisas o que? Comida, bebida e o vestuário, isso vos seria acrescentado. A obediência disso traz muitas bênçãos, traz a não andar ansioso, traz a bênção de poder ter do Senhor aquilo que nós de fato precisamos, o contentamento, mas a desobediência traz consequências terríveis ao coração do homem e da mulher. Quando nós não entregamos o nosso melhor para o Senhor, nós pecamos contra Ele, nós pecamos contra a sua obra e nós pecamos contra os próprios irmãos, que nós não dedicamos também a eles os nossos dons e talentos para a edificação do corpo de Cristo. E foi isso que aconteceu com os judeus. O versante do versículo 9 aqui nos mostra por que isso estava acontecendo. Ele fala assim, por quê? Você pode acompanhar comigo. Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. E a expressão aqui, correr, mostra deflagra de verdade o que estava acontecendo com o povo. Porque mostra o entusiasmo que todos tinham em perseguir seus próprios interesses, em contraste com a apatia pela casa de Deus. Eles não eram apáticos por natureza, eles eram apáticos com relação às coisas de Deus, mas com as coisas deles eles eram velozes em correr. E nesse sentido, meus queridos, há de se dizer que a chamada teologia da prosperidade trouxe e ainda traz um desserviço enorme para a vida cristã nesse sentido. Primeiro porque ela incentiva a pessoa a buscar os seus próprios interesses, a revelia da obra de Deus. E ainda mais, essa teologia espiritualiza a temática, atribuindo ao Senhor a obrigatoriedade de fazer o cristão próspero em todos os aspectos da sua vida. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Em segundo lugar, porque essa teologia acaba aniquilando a questão da voluntariedade, porque ela leva pessoas a contribuírem com segundas intenções, ou até mesmo a barganhar com Deus pelos seus próprios objetivos. E em terceiro lugar, pensando aqui no livro de Ageu e nessa própria teologia da prosperidade, ela é um desserviço enorme para o reino de Deus, porque ela minimiza a questão da disciplina do Senhor, atribuindo qualquer falha, qualquer falta de prosperidade, qualquer dificuldade ao diabo. Enquanto as Escrituras, em situações específicas, ela mostra que o próprio Deus é o agente responsável que visa trazer o cristão ao arrependimento e à mudança de vida. E esse era o caso da falta de prosperidade na época dos tempos de Ageu. O versículo 10 nos diz assim, parte dele: por isso os céus sobre vós retêm o orvalho e a terra os seus frutos. Gente, eles não podiam nem reclamar, eles não podiam nem dizer que eles eram ignorantes contra aquilo. Primeiro porque eles conheciam a aliança que deveria ser passada de pai para filho, que Deus havia falado para que eles inculcassem nos seus filhos no andar, escrevessem nos umbrais da porta, e depois porque eles já tinham visto isso acontecer. Eu queria que você lesse comigo um texto que está em Amós, capítulo 4, versículos 6 a 10, e você vai ver que isso já acontecia. Eu vou ler para você. Olha só, o texto nos fala assim: também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, ainda a outra cidade, para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri com o crestamento e a ferrugem a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Devorou o gafanhoto, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor.
Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes, contudo não vos convertestes a mim. Olha só, a palavra aqui, eu coloquei aqui, perdão, está o texto errado, Oséias capítulo 4, versículo 10, nos diz o seguinte: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque o Senhor os porque ao Senhor deixarão de adorar. Olha também o que diz Miqueias capítulo 6, versículo 15, vê se há alguma semelhança também com o mesmo texto de Oséias capítulo 4, versículo 10, e o texto de Amós capítulo 4, versículo de 6 a 10. Miqueias diz assim: semearás, contudo não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite, pisarás a vídima, no entanto não lhe beberás vinho. Olha só, que coisa maravilhosa, que já continuava se repetindo. Eles não poderiam alegar ignorância quanto àquilo que o Senhor estava fazendo. Essa advertência, ela ainda mostra, tanto dos 3 profetas que nós lemos aqui, algo que por si só deveria mudar o coração do povo, que os céus e a terra obedecem ao Criador, mas o seu povo não. O seu povo não estava obedecendo, mas a terra, quando Deus mandava parar a chuva, quando Deus mandava ter seca, tinha. Quando mandava os céus parar a chuva, parava. Quando mandava a terra não ser fértil, não era. Mas o povo de Deus não obedece. Na estação seca, ali entre abril e outubro, o orvalho da manhã, frequentemente intenso na Palestina, era essencial para o crescimento da cultura ou das culturas de verão. A ausência desse orvalho foi devastadora, que fala aqui no versículo 10 desse orvalho, porque ela atingia as 3 colheitas básicas da Palestina: o grão, o vinho e o óleo que vinha das oliveiras, na verdade as oliveiras, e também afetava tudo aquilo que o solo produzia. Por quê? Porque privava o homem e o gado das provisões de alimento. Por isso, o trabalho das mãos das pessoas no campo se tornava inútil, ou seria inútil. Está entendendo por que o povo tinha aquela sensação de que a gente trabalha, mas não dá nada, e quando dá, a coisa vai embora? Você já teve uma sensação dessa? De ver que parece que estava dando tudo errado, que você tentava trabalhar, tentava fazer as coisas e nada dava certo? Pois é, aqui nesse caso de Ageu, a ausência de chuva e o orvalho indicava a maldição de Deus para o seu povo por causa da sua desobediência. Deus estava executando a aliança, ou a maldição da aliança que ele havia falado ao povo dele lá em Levítico e em Deuteronômio. No entanto, que ele chega no versículo 11, eu quero que você acompanhe comigo de novo, ele diz assim: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Os queridos, percebam só que com um expediente simples ali de reter a chuva, o orvalho, Deus acabou com o orgulho e a autossuficiência humana. É isso que Deus faz conosco. Às vezes Deus permite algumas coisas acontecer que a gente não entende, mas Ele permite acontecer para quebrar a nossa autossuficiência, para quebrar o nosso orgulho. Eu não tenho dúvida que coisas como nós temos vivido agora, por exemplo, como o coronavírus ou o Covid, que tem vindo e fazendo várias nações parar, tem quebrado a nossa autossuficiência, tem quebrado o nosso orgulho. Nações que nunca tinham parado, parou. Gente, o coronavírus fez a Walt Disney fechar, ou a Disney fechar. E aí eu quero te falar, será que não é Deus nos quebrando? Será que é Deus nos tirando a nossa autossuficiência? Deus até faz um jogo de palavras aqui, o profeta, que ele opõe a palavra seca, que é Oreb, com ruína, que no hebraico significa Areb. Fazendo aqui uma comparação. O que a gente pode concluir com isso? O que Deus fala ao nosso coração com isso? Com essa primeira parte dessa profecia de Ageu ao povo que havia retornado da Babilônia. Tem muitas coisas a nos falar, e eu queria citar pelo menos 3. A primeira delas, eu queria pegar a aplicação que fez o Dr. D. Campbell Morgan quando pregou sobre esse texto, alguns anos atrás. Ele disse que, e uma verdade, que a partir de hoje, que apesar de hoje em dia a casa de Deus não ser mais algo material,
mas ela ser algo espiritual, porque a minha vida, a sua vida, nós somos templos do Espírito Santo de Deus, o material ainda é símbolo muito real do espiritual. Quando a igreja de Deus, em qualquer lugar, ela é desleixada com o ambiente físico, com a sua reunião, quando nós fazemos as coisas simplesmente por fazer, simplesmente porque nós fazemos isso por vários tempos e fazemos de maneira relaxada ou de maneira relapsa, ali com certeza trata-se de um sinal e uma evidência de um declínio da vida espiritual dessa igreja. Em segundo lugar, nós aprendemos que os nossos dons e os nossos talentos devem ser oferecidos voluntariamente ao Senhor e ao serviço do reino, não com murmuração, mas com gratidão pela graça, misericórdia e amor derramado a Deus por nós. Você é grato a Deus? Você foi salvo e remido pelo sangue de Jesus Cristo? Jesus Cristo te conhece? Você faz parte das ovelhas dele? Então, por gratidão, ele deve oferecer os dons e os talentos ao Senhor. Em terceiro lugar, nós aprendemos também que não há nada de errado em cuidar dos interesses que Deus coloca nas nossas mãos. Deus nos deu família para cuidar, Deus nos deu casa para deixar bem cuidado, Deus nos dá às vezes o carro ou nos dá uma condição melhor porque Ele nos ama e Ele é bondoso e Ele nos dá, não que Ele tenha obrigatoriedade em nos dar, mas Ele nos dá. Porém, isso jamais pode ser colocado acima dos interesses do Senhor. Afinal, nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe muito sua vida. Quero orar por você, que nós possamos aprender nessa nossa trajetória aí do livro de Joel, que nós possamos aprender como é bom servir ao Senhor, como é bom buscar o Senhor, e que nós possamos mudar as nossas prioridades, que a nossa prioridade seja as coisas do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor cuide, Senhor, de todos aqueles que estão nos ouvindo agora, que o Senhor, ó Deus, traga, Senhor, refrigério ao coração, e que o Senhor faça cada um de nós, que a gente repense, ó Deus, as nossas prioridades, e que de fato o Senhor seja a prioridade das nossas vidas. Muitos, Senhor, talvez, não estão prosperando em nada, porque não olham para o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana.